Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo à segunda parte de cinesioterapia. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns termos que são importantes para a gente ali conseguir avaliar o paciente e entender o caso dele, certo? Vou sair aqui para vocês dar aquela copiada, mas é como eu digo, né? Tá tudo bagunçado aí, mas enfim, é isso aí. Vamos lá. Primeiro termo é plegia. O que é plegia? Quando fala plegia, é a ausência da função, ausência de força muscular, ausência. E paresia é a diminuição da força muscular, tá? Outra coisa importante da gente saber, de e para. De está sempre relacionado a membros superiores e para está sempre relacionado a membros inferiores. Então, quando eu digo que eu tenho uma diplegia, eu tenho a ausência da função dos membros superiores, a ausência da força dos membros superiores. Quando eu tenho uma disparesia, eu tenho a diminuição da força dos dois membros superiores, tá? Agora, se eu falo se eu tenho uma paraplegia, eu tenho a ausência da força dos membros inferiores, certo? E por que eu botei aqui TRM? O que é TRM? Traumatismo raquimedular. Lesão de nervo, plexo, geralmente está ligada ali à mono e à diplegia, certo? E a hemiplegia? Hemiplegia, pessoal, é quando eu tenho ausência de movimento em um dos lados do corpo, que aí entra aquela questão de cruzamento das pirâmides, não tem? Se a lesão for do lado direito, o acometimento vai ser do lado esquerdo, certo? Então isso é muito comum no AVC, tá? É muito comum de ter ali uma hemiplegia, tudo bem? Certo. Agora, qual é a diferença de movimento e deslocamento? O movimento, geralmente, é um movimento em graus, tá? E o deslocamento está relacionado a triangular, a andar, tudo bem? É muito importante a gente saber, galera, isso aqui, ó. Um músculo não inervado não tem contração, não tem movimento, porque ele não está sendo inervado, não tem ação. Fratura, eu posso contrair uma fratura? Não. Por quê? Porque eu tenho que esperar consolidar, certo? E trombo, pacientes que possuem trombo, eu posso realizar contrações, movimentos resistidos? Não, porque esse trombo ele pode se espalhar ali para diversas regiões do corpo, certo? Agora, isso aqui, o que é isso aqui? DNPMN. Galera, DNPMN é o desenvolvimento neuropsicomotor normal. O que ele tem em relação a isso aqui? Tudo. Porque, por exemplo, se eu pego um paciente com paraplegia, ausência de movimento dos membros inferiores, o que do desenvolvimento neuropsicomotor normal ele vai perder? A capacidade de caminhar, ficar em pé, ajoelhar, tá? Até mesmo sentar, certo? Então, a gente tem que saber relacionar isso, o desenvolvimento neuropsicomotor normal, com essas condições aqui, para tentar fazer uma melhor análise do nosso paciente, trazer ele uma melhor conduta para ele, certo? Bom, galera, outra coisa importante da gente saber é sobre a avaliação. A gente tem que sempre fazer uma análise geral do nosso paciente, com uma boa tomada de decisão, para tentar corrigir a deficiência dele e retornar à função. Aí você me pergunta, o que é função? Função é isso aqui, ó. A ausência de processo inflamatório, uma boa coordenação motora, um equilíbrio, é ele ser móvel, ter uma boa força muscular, um ligamento estável, uma articulação estável, uma boa inervação, né? O músculo não inervado não tem função, uma boa vascularização, certo? Isso é função. Então a gente precisa disso aqui para recuperar isso aqui, certo? E objetivos. Existe objetivo de curto, médio e longo prazo. Objetivo de curto prazo, a gente foca ali na função e na estrutura. O de médio prazo, a gente faz o que? Dinâmicas
na nossa clínica. Como, por exemplo, eu pego um paciente que joga bola, né? Eu trabalho, ele é jogador de futebol, vamos supor assim. Aí o que que eu faço? O que que eu posso fazer na minha clínica para trazer esse paciente para a área de trabalho dele? Eu posso comprar aquelas travinhas, né? Sabe aquelas travinhas pequenininhas de jogar bola? Colocar na minha clínica e pedir para o paciente chutar a bola pro gol, por exemplo. Tá? Isso é uma forma de dinâmica que eu posso fazer com ele. E a longo prazo é o acompanhamento no trabalho dele, né? Ver como ele está realizando as funções, ver se está tudo ok, certo? Beleza, né? Agora, mobilização. A gente sempre deve fazer, primeiro de tudo, a mobilização artrocinemática. E aí depois a gente vai para a mobilização osteocinemática, tudo bem? Então sempre a artro vem primeiro, a artrocinemática, depois a osteocinemática. MRC é os níveis de força do meu paciente. Tem de 0 a 1, que são movimentos passivos, onde eu realizo o movimento para o meu paciente, tá? Tem o nível 2 de força, que é um movimento assistido, né? O paciente ele consegue realizar o movimento sozinho, porém sem a gravidade, tá? Tem o movimento, o nível de força 3, que é o movimento livre, onde ele consegue realizar ali um movimento contra a gravidade, certo? E tem o 4 e 5, que é onde ele consegue realizar um movimento resistido, né? Com a resistência e outra resistência maior ainda. Então, por exemplo, aqui ó, a resistência leve, e aí vem e coloca ali uma resistência maior para ele realizar o exercício, certo? Bom galera, agora eu prometo que esse é o último quadro, tá acabando. A gente já viu que a gente precisa ter uma boa avaliação para ter uma boa cognição e uma boa conduta, certo? A gente tem que entender que também existem respostas voluntárias e involuntárias que podem ocorrer, né, ao decorrer ali do tratamento, certo? Há dois tipos de contração, isométrica e isotônica. A isométrica é quando a resistência ela é igual à força, certo? Um exemplo, aqui ó, contração isométrica, certo? Eu me mantenho estático. Agora, uma contração isotônica ela é subdividida em concêntrica e excêntrica. Na concêntrica, a força é maior que a resistência. Então, eu faço isso aqui, ó. A força é maior que a resistência. Na excêntrica, a resistência é maior que a força. Certo? Aqui é onde as fibras musculares são mais ativadas nessa fase, na excêntrica. Existe tipos de exercício resistido. Como assim? Se eu quero ganho de força muscular, eu vou mandar meu paciente pegar uma carga elevada, realizar menos repetições e ter um maior tempo de descanso, tá? Se eu quero ganho de força. Se eu quero resistência muscular à fadiga, eu mando meu paciente pegar uma carga menor, realizar um maior número de repetições e ter um menor tempo de descanso. Agora, se eu quero potência, eu pego uma carga elevada e falo para o meu paciente realizar uma contração rápida em um menor tempo, certo? É importante saber disso, né? Para nossas condutas aí, beleza? Agora aqui, ó, galera, muito importante isso aqui, ó. Atenção, ó, atenção, isso aqui. Toda vez que na avaliação da amplitude de movimento passiva o movimento estiver completo, então toda vez que na minha avaliação o movimento passivo estiver completo e o ativo incompleto, ou seja, eu faço um movimento no meu paciente, ele vai todo. Já quando eu peço para ele fazer sozinho, só vai até aqui. Eu digo o quê? Que o problema está na força muscular do agonista, ou seja, do músculo que realiza a função principal, né? Por exemplo, se for uma abdução do ombro,
quem são os músculos principais? Quem é o agonista? Deltoide médio e supraespinhal, certo? Agora aqui, ó, toda vez que na avaliação da amplitude de movimento passiva o movimento estiver incompleto e o ativo completo, aí já é o contrário, o problema está na articulação, né, na cápsula articular, ou então no músculo antagonista. Ou seja, se eu pedir para o meu paciente realizar uma abdução de ombro, e na abdução de ombro dele o movimento for completo, e quando eu for realizar de maneira passiva for incompleto, o problema é na cápsula articular ou nos músculos antagonistas, que nesse caso, como é abdução, seriam os músculos de adução, que seria no caso o córaco braquial e o peitoral maior. Certo? Então é isso aí, pessoal. A aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixa aí nos comentários, me ajuda a melhorar, fala o que eu preciso fazer para melhorar, se o áudio está legal, se a imagem está mais ou menos, se dá para ver o quadro aqui atrás. Não esquece de deixar o like e é isso. Muito obrigado. Até a próxima.